8 horas 48 minutos em Campos, 8h48, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e neste programa de hoje, fechando a primeira série de rodada, essa primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, a gente está recebendo o candidato do Republicanos, Tadeu Tocontigo. No bloco passado eu voltava com o Arnaldo, neste a gente volta com Aloysio Abreu Barbosa, que são os jornalistas que estão hoje conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Aloysio. Então, Tadeu, a gente tem aqui o grupo de WhatsApp do programa, também do blog Opiniões, e quem faz uma pergunta aqui é o Gustavo Machado, que é afiliado ao PSOL, né, ao partido de esquerda. Ele pergunta aqui o que pretende fazer pelas famílias pobres, o que pensa sobre os programas sociais. Ele não fala aqui, mas ele está falando, parece estar falando do cheque cidadão e da passagem social, que foram programas do governo Rosinha, né, que foram então o candidato, a prefeito Rafael, prometeu manter em 2016, mas a realidade financeira do município, né, dificuldades financeiras, ele cortou esses programas. O que você pensa deles? Você acha possível retomar com o atual quadro de crise financeira? Qual a sua opinião? Olha, quero agradecer aí quem está nos acompanhando e fez essa pergunta, porque quem acompanha o governo republicano sabe que tem na sua essência os programas sociais. Nós tratamos o cidadão, como eu já disse anteriormente, não adianta você olhar para a cidade sem olhar para o seu cidadão. E dessa forma a gente vai trabalhar com assistência social, sim, tá? Assistencialismo, não. Tá? O que a gente observou aí foram programas que estão já anunciando que pretendem voltar, justamente programas que visam deixar a pessoa controlada na palma das mãos do prefeito, seja lá qual vai ser o gestor. Mas nós entendemos que temos que dar assistência social, isso é obrigação de qualquer gestor municipal, mas nós também temos que dar possibilidades, oportunidades desse cidadão com assistência social, para que ele possa voar com as suas próprias asas. Isso que a gente está buscando. Não adianta, como aquele velho ditado, entregar apenas o peixe. A gente vai entregar um peixe enquanto for necessário, mas ao mesmo tempo nós vamos ensinar ele a pescar. A partir do momento que ele puder pescar, então nós vamos abrir aquela vaga para outras famílias. Como seria isso? Nós vamos dar, sim, tá? Ajuda para essas famílias mais necessitadas, comprovadamente, tá? Mas ao mesmo tempo nós vamos pensar um ou dois membros dessa família beneficiada para que ela possa ser capacitada, com curso de capacitação e qualificação, para ser absorvida como mão de obra das indústrias e empresas que nós vamos atrair para o nosso município. Desta forma, nós vamos garantir a membros dessa família salário, condições de sustento, tá? E para que ela possa decidir o que vai comer, que transporte ela vai utilizar. Nosso pensamento de republicano, o campista merece muito mais do que um prato de comida ou uma passagem a R$1. Ele merece emprego, ele merece salário, ele merece ter a sua dignidade de volta. Então a gente vai trabalhar para isso, para garantir a ele dignidade, condições de caminhar e voar com os seus próprios domínios. Tadeu, você está falando em qualificação, e quando a gente fala em qualificação, a gente pensa também em outro assunto importantíssimo para o município, que é a questão da educação. Campos figurou há muitos anos entre os piores índices do IDEB, e nesse último dado, na avaliação de 2019, que saiu agora em 2020, Campos sequer teve nota, pelo que o governo municipal classificou por uma falha humana. Eu queria saber de você qual a sua avaliação, qual seria a sua nota para a educação de Campos, e também, fazendo um contraponto até mesmo dentro do próprio governo, há um projeto que é visto como muito positivo, que é a questão da implantação do CEMEI, que é a Escola de Tempo Integral. Se você pretende mantê-la e ampliá-la, e por quê? Olha, primeiramente a gente tem que acreditar o fracasso da nossa educação aos gestores do município. Jamais colocar na conta dos servidores, dos profissionais da educação. Tá? Porque eu não posso, Arnaldo, te pedir para você construir um prédio se eu te dou apenas 10 tijolos e um saco de cimento. Não posso. Eu não posso te cobrar no dia seguinte que você esteja com um prédio em pé.
E é mais ou menos isso, tá, o que está acontecendo com os profissionais da educação. Dificuldades de realizar o seu trabalho, falta de condições de colocar em prática o conhecimento, de transferir o conhecimento deles para os alunos, isso é fato. Questão de salário defasado, ou seja, a situação do servidor, no geral, em campos, não só da educação, é uma outra situação, mas que ele merece ter o seu reconhecimento. No governo republicano, nós vamos buscar, de todas as formas, investir aquilo que é necessário para a educação avançar. Nós entendemos que nós não podemos planejar ter um município em desenvolvimento se nós não colocarmos o nosso cidadão em desenvolvimento. A gente tem que dar capacidade para eles, para que eles possam participar do desenvolvimento do nosso município e capacitando as nossas crianças, nossos jovens. Tá? Com relação ao IDEB de Campos, sinceramente, a justificativa para nós não termos esse ano foi a mais ridícula, digamos assim, possível. Tá? Não enviaram os números para não ter avaliação e não mostrar que é um fracasso o que está acontecendo com a nossa educação. Repito, não é por conta de profissionais da educação, muito pelo contrário, eles vêm fazendo das tripas corações para manter a criança motivada a ir para a escola. Então, nós temos que garantir condições do professor trabalhar, do aluno ganhar esse conhecimento. E não basta apenas construir escolas se você não prepara, não capacita, não dá condições ao seu servidor. No governo republicano, vocês podem ter certeza, uma das prioridades, como deveria ser em todos os governos, é o investimento na educação. Nada de chegar a verba do Fundeb e ficar retida com a prefeitura, dificultando que ela seja repassada àqueles que realmente, a quem é realmente direcionada essa verba. Chegou a verba da saúde, vai para a saúde. Da educação, vai para a educação, e assim é fato. As escolas integrais, pretende mantê-las? Desculpa, Luiz. Escolas integrais, em tempo integral. Sim. É uma iniciativa que eu admiro desde o tempo de Brizola. Eu acho que foi um legado deixado por ele aí que jamais deveria ter sido apagado. Aliás, um grande problema da nossa política brasileira é quando uma coisa é boa, é feita por um político, quando o outro entra, não dá continuidade, se puder acabar com aquilo, acaba. Mas o legado deixado por Darcy Ribeiro foi tão forte que permanece. E essa intenção, sim, dentro das possibilidades financeiras, nós vamos ampliar, sim, o número de escolas de forma integral, porque é na escola que o jovem tem que permanecer, a criança, o jovem tem que permanecer estudando, ganhando conhecimento, para que ele possa crescer. Não adianta ele ficar em casa, parado. Oportunidade de emprego a gente já não tem, então a gente vai gerar essa oportunidade de emprego, mas ao mesmo tempo vamos preparar os nossos jovens para que eles possam, dentro do ganho de conhecimento, serem aproveitados como mão de obra local. A gente quer que o campista, ele volte a ter orgulho de dizer, eu sou campista, eu trabalho na minha empresa, eu sustento a minha família com o salário que eu ganho da empresa que eu trabalho. É isso que a gente quer, dar dignidade, resgatar a autoestima do campista. Tadeu, você falou aí e deu a entender que essa ausência de nota do IDEB do município ter sido dolosa. Essa afirmação foi feita também aqui, nesse mesmo programa, pelos candidatos Caio Viana e Vladimir Garotinho, inclusive ontem. Você acha que isso foi doloso? Olha, eu não vou ser leviano a ponto de dizer que foi doloso, até porque o município já colocou uma justificativa, alegando que foi um erro humano, um funcionário não passou os dados, enfim. Mas, sinceramente, isso não pode ocorrer. É uma informação tão preciosa, tá, que tem que ser passada até para a sua educação, para o seu investimento em educação fosse avaliado. Entendeu? E justamente no momento político, tá, sairia o resultado. Tá? Não me resta dúvida de que esse resultado, até diante do que foi feito na educação, não seria o que o prefeito contava, tá, para que fosse, até para ele usar na campanha. Tá? Mas como ele já imaginava, acredito eu, tá, que o resultado não seria dos melhores, então é melhor, na dúvida, não passe. Enfim, não vou ser leviano de afirmar isso, um funcionário já assumiu a responsabilidade por isso, mas eu acho que, sinceramente, para o próprio município, para o próximo gestor, vai ser difícil ele ter uma avaliação do que foi colocado em termos de educação, porque não tem uma avaliação. E essa avaliação do IDEB te coloca aí
num posicionamento de referência ou não, referência positiva ou negativa. E o município preferiu, né, se isentar disso. Aquela história, na dúvida, é melhor não colocar, vamos tocando do jeito que está. Mas a pergunta que eu queria fazer, né, é sobre outro assunto muito importante. Qualquer pesquisa Qualy aponta isso, e apontava já desde o governo anterior, que é uma das maiores demandas da população campista, né, que é a saúde. Você tem dois hospitais, grandes hospitais em Campos, né, São Fernando Machado e o HGG. O HGG tem problemas de infraestrutura que se repetem a cada chuva, né? Tem uma rede de UBS, tem também o Hospital São José, que foi inaugurado nesse governo. E você acumula uma dívida que também vem do governo passado e cresceu, se ampliou bastante nesse governo, com os hospitais contratualizados, a saber, Santa Casa, Plantadores de Cana, Beneficência, Álvaro Alvim. Qual o seu projeto para essa área e com essa especificidade, rede pública e rede contratualizada? Olha, a saúde pública de Campos não sobrevive mais sem a rede contratualizada. Isso é fato, tá? Porque basta os hospitais contratualizados que estão há meses sem receber o repasse da prefeitura, basta eles, enfim, passarem por um momento de greve, tá, que a gente observa que a saúde, que já está um caos, vai se enterrando cada vez mais nesse mar de lama. Eu penso o seguinte, gente, a gente tem que enxergar o problema na saúde de uma forma mais ampla do que a gente observa hoje. Tem gente que considera que o problema na saúde está nos hospitais superlotados, na dificuldade para fazer exame, na falta de condições de trabalho do servidor, na falta de medicamentos. Essa é uma ponta. A gente tem que buscar a outra ponta, a causa desses problemas. E nós já identificamos que a causa está na ausência eficiente do serviço primário, que é a prevenção às doenças, que é a saúde básica, que é aquele pessoal, é o agente de saúde, visitar com sua equipe formada, visitar as famílias e conversar com o seu João. Seu João, como é que está a saúde? Está tudo bem? Aquele serviço para medir pressão, para verificar a diabetes da senhora, está sentindo alguma coisinha, para dali, já, se for necessário, indicar para o médico, tá, para que ele faça um exame preventivo. Hoje, eu estive conversando com os servidores aqui do município, com o sindicato e com alguns servidores, principalmente tive uma live com o pessoal dos agentes de saúde, e a maior dificuldade deles, a maior reivindicação deles, pasmem, eles querem condições de trabalho. Eles já têm uma defasagem salarial, tá, de 27%. Hoje não é prioridade. Claro que se isso acontecer, para eles é ótimo. O dinheiro nunca faz mal, né? Digamos assim, usado de forma positiva. Tá? Mas a maior reivindicação deles, condições de trabalho. Hoje eles não têm como chegar a um local para conversar com a senhora e fazer o trabalho decente deles, a verificação da prevenção da saúde. E mais, se esse trabalho não está sendo realizado, a pessoa, assim que sente se sente debilitada, ela vai procurar um posto de saúde. Hoje também não temos postos de saúde, são fechados. Ou seja, onde é que essa pessoa vai buscar atendimento? Ela vai nos hospitais que já estão lá superlotados, ou seja, nós estamos com um erro, nós temos dois polos aqui intermediários, antes de chegar no hospital, que estão paralisados. Então, no nosso governo, qual é a nossa intenção? É priorizar a saúde básica, a saúde preventiva. Todo mundo sabe, é melhor prevenir do que remediar, gente. Então, se eu prevenir aqui atrás, aqui no início, eu vou evitar que o seu João e a Dona Maria sejam internados e percam até a vida por serem atendidos de forma tardia. Então, a gente tem que valorizar o agente de saúde, dando condições de trabalho para que eles possam prevenir, não deixar que o cidadão adoeça. Tá? Mas é lógico, em caso de necessidade, ele vai ter sim um atendimento humanizado na rede de hospital público ou contratualizado. Eu me encontrei com representantes de hospitais contratualizados e a informação que eu posso passar para vocês é que a Santa Casa de Misericórdia tem hoje, a prefeitura tem uma dívida dela, somente nesse ano de 2020, de 10 milhões de reais. Como que essa estrutura vai continuar com esse atendimento contratualizado, contratado pela prefeitura, se ela não recebe
há vários tempos. Para ela aceitar esse desafio, a mesma coisa, Luiz, que eu chegar para você, olha, Luiz, você vai prestar um serviço para mim porque eu não estou dando conta do meu serviço. Você presta, tá? Aí depois você apresenta a conta para mim, Tadeu, eu fiz isso. Ah, tá legal, depois eu te pago. Você não vai aguentar. E é o que está acontecendo com os hospitais contratualizados. Santa Casa hoje tem para receber somente em 2020 10 milhões de reais. Ou seja, nós não sobrevivemos, a saúde de Campos não sobrevive mais sem os hospitais públicos. A exemplo do transporte na nossa cidade, que não sobrevive sem as vans. Não adianta, vamos acabar, não existe. As vans, ela tem um papel fundamental no transporte de Campos, a exemplo dos hospitais contratualizados no município referente à saúde. Eu ia entrar na questão do transporte já agora, mas eu queria complementar só uma pergunta com relação à saúde, né? Você falou sobre falta de condições de trabalho. E nós entrevistamos o ex-presidente do Sindicato dos Médicos algumas vezes, o Zé Roberto Crespo, e à época, como presidente, o Zé Roberto colocava que Campos tem muitos aparelhos, muitas UBSs, mas que isso não funcionaria direito, que seria uma solução diminuir esses aparelhos físicos, equipando melhor uma referência para o bairro para criar um cinturão de saúde. Você concorda com essa avaliação? Precisa se reduzir o número de equipamentos, mas para oferecer um serviço melhor? Quem sou eu para discordar de um médico que vive a realidade da saúde? Enfim, inclusive, nós temos que valorizar os nossos servidores de carreira, tá, na administração pública. É compromisso nosso, tá, com o servidor de valorizá-los na nossa administração. Inclusive, grande parte dos cargos DAS serão de servidores públicos de carreira. Com relação à afirmação do médico, eu acho que eu entendi mais ou menos a proposta dele, é de centralizar os equipamentos para que eles possam funcionar de maneira ordenada. Mas isso é uma questão de avaliação, Arnaldo. A gente tem que, ao chegar no município, nós temos que avaliar pasta a pasta. Primeiro, a econômica, com uma auditoria para saber como andam as contas da prefeitura, para ver se realmente está faltando dinheiro ou não. Tá? Segunda, a questão da saúde. A gente vai com profissionais da área, de cada área especificamente, nós vamos detectar os problemas, tá, de cada pasta, para que nós possamos buscar o remédio. Na área da saúde, a gente sabe, já detectamos, tá, que o problema está na falta de condições de trabalho para a realização do serviço de atenção básica. Isso vai ser realizado logo nos primeiros dias, para que nós possamos garantir que o agente de saúde possa trabalhar com condições de evitar que a população adoeça. Com relação à afirmação do médico, sim, se for melhor para o funcionamento da saúde, quem sou eu para discordar de um médico que está ali vivendo no dia a dia? É a mesma coisa de eu dar uma sugestão na área da comunicação, tá, e ser questionado por um médico. Então, acho que nós temos que respeitar a área, mas é lógico, dentro das condições do município, nós vamos realizar ou não. Transporte público, Arnaldo falou que ia perguntar. Qual é o seu projeto de transporte? Você falou que é favorável à abertura das vans. Isso inclui o retorno das vans ao centro, por exemplo, que é um ponto bastante questionado? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Uma das primeiras ações que eu vou tomar é desfazer esse programa de integração aí das vans com os ônibus, porque no papel é lindo, maravilhoso, tá? Mas na prática não beneficiou a ninguém, principalmente o passageiro. Acho que foi um dos mais prejudicados. Tá? Então, nós vamos desfazer isso, permitindo com que as vans possam sair de localidades e distritos, indo até o centro da cidade, tá? E que os ônibus possam voltar a circular por localidades e distritos. Tá? Nós vamos permitir esse avanço, a retomada disso. Porque, gente, eu não posso penalizar um cidadão que mora num distrito ou localidade, ele tem que pagar três passagens ou esperar por 3 conduções, tá? Que é um tempo muito grandioso. Não posso penalizar ele por conta de um projeto faraônico que é da vontade de um ou outro desse atual governo. Nós tínhamos que ter ouvido as categorias. O pessoal de ônibus não foi ouvido. Das vans também não. O passageiro também não foi ouvido. Ou seja, se você não busca o consenso e aplica, de certa forma, de certa maneira, impõe a aplicação, não vai dar certo. Então, nós vamos desfazer esse programa e permitir com que as vans e os ônibus possam transportar os trabalhadores, as pessoas que vão até o centro da cidade trabalhar ou não, ou outros pontos do município, para que elas possam ter o direito de locomoção.
A gente vai agilizar aí a questão da mobilidade. Eu entendo o seguinte, que a relação do transporte está muito relacionada ao emprego. Imagina uma pessoa que mora no Xexé ou então em Santo Eduardo, que ela consegue uma oportunidade de emprego no centro de Campos. Ela vai encontrar todas as dificuldades para chegar até o seu local de trabalho e para voltar para casa. Tá? Mas no primeiro dia ela conseguiu essa vaga, no primeiro dia ela chega atrasada, o patrão já vai olhar de cara feia, no segundo também, no terceiro dia o patrão manda embora. Ou seja, ela não vai ter condições de assumir aquela vaga por problema do transporte. Então a gente tem que garantir a ela condições de chegar até o seu trabalho, tá? E contribuir para a geração de renda no nosso município. Eu preciso dessa pessoa trabalhando para que ela receba o salário, para que ela consuma e faça a nossa economia gerar. Porque por conta do transporte, o comércio não está vendendo. O consumidor de distritos e localidades está tendo dificuldade de chegar até o centro para consumir. Olha só a que ponto nós chegamos. Os comerciantes da área central estão sofrendo consequências de um ato tomado de forma equivocada no transporte da cidade. Então, só respondendo a sua pergunta, eu vou sim, 1º de janeiro, já vou determinar que as vans possam retornar até o centro da cidade e os ônibus possam também voltar a circular pelas localidades de distritos. E vou acrescentar, para acabar com a concorrência entre ônibus e vans, nós estamos estudando, tá, uma tarifa diferenciada para as vans. Entendemos que as vans oferecem um serviço diferenciado, mais rapidez, mais conforto, então, diferenciado em relação aos ônibus. Então, será permitido a elas, após o estudo de valores, a cobrança de uma tarifa superior à dos ônibus. Tá? Com isso, nós não vamos ter a concorrência. O que acontece hoje, acontecia antes mesmo dessa integração, é que os ônibus saíam das garagens já com uma dívida enorme. Da mesma forma também que o motorista de van sai. Mas quando chegava no ponto, ia encostar, a van passava à frente do motorista do ônibus, paravam os dois lá e o passageiro vai embarcar em qual? No ônibus ou na van, se ele tem pressa? Ele vai na van, por conta desse serviço diferenciado. Então, no governo republicano, nós vamos valorizar o serviço oferecido pelas vans. Eu tenho conversado com pessoas do segmento e eles estão aceitando muito bem. Eles vão ter o valor da passagem deles será um pouquinho maior para justificar o fato de serem diferenciados. Isso vai acabar com a concorrência no setor, é o que está acabando com o setor de transporte, essa concorrência, né, entre vans e ônibus em busca do passageiro. Dessa forma, nós vamos ofertando, fazendo com que as vans voltem até o centro, distritos, possam circular juntamente com os ônibus, nós vamos aumentar a oferta de transporte para a população, que sofre muito no seu dia a dia. O direito de ir e vir está muito limitado por conta desse problema no transporte da cidade. Outro assunto sempre pertinente nesse assunto, nesse bloco que a gente debate as propostas de governo, a gente já falou sobre a educação, saúde, falamos agora sobre transporte e tem a questão do segurança pública, que é dever a priori do Estado, mas que cada vez mais há parcerias aí entre municípios e estados para a resolução de muitos casos. Aqui em Campos, por exemplo, você sabe também, teve a implantação do CISP, que é esse Centro Integrado de Segurança Pública, e há, por parte do Darcílio Amaral, atual secretário de Segurança, um desejo de armar a guarda. Como que você avalia essas medidas de integração de segurança entre o município e as forças policiais, e qual a sua avaliação sobre esse desejo de armamento da guarda? Olha, a questão da segurança no município de Campos, com todo o trabalho desempenhado pelos delegados e pelo comandante do batalhão, é uma das poucas áreas que está controlada, entre aspas. Nós não estamos com uma violência desenfreada. Os casos atípicos acontecem, execuções aqui e ali, pessoas ligadas ao tráfico com dívidas com o tráfico acabam sendo executadas. Isso nenhuma polícia no mundo consegue evitar, uma pessoa que sai com a intenção de matar a outra. Ela vai trabalhar com a investigação. E isso a gente tem tido um resultado bem positivo aqui. Estou aqui parabenizando as polícias civil e militar pelo trabalho desempenhado no município. Com relação ao CISP, já me comprometi com os comerciantes locais, investimento na área da segurança. Tenho como meu vice um especialista no assunto, um coronel reformado da Polícia Militar que atuou no 8º Batalhão e fez um excelente trabalho reduzindo os números drasticamente, números da violência. Coronel Ramiro Campos, uma pessoa que tem uma identificação com a cidade, que tem uma dívida de gratidão, a exemplo de mim,
tá, com a população que tem o desejo de fazer muito mais pelo nosso município. Então, ele será o responsável, tá, pela área da segurança. Me comprometi com o pessoal da Carjopa, com a CDL e também com a SIC, de ampliar, e também com os delegados de polícia civil, ampliar o número de câmeras de monitoramento na cidade. 2 minutos, candidato. Está ajudando a polícia a desvendar os casos aqui. Nós vamos intensificar isso, tudo sob o comando de uma pessoa que entende do assunto, que é o Coronel Ramiro Campos. São 9h13. Com relação à guarda. Guarda Municipal, exatamente. Aqui o Cláudio me falou aí, eu acho que o meu tempo estava estourando aí. Tem 1 minuto e meio. A questão de armar a guarda, nós temos que fazer uma avaliação, porque guarda municipal não é igual policial militar. Tá? Hoje, um policial militar, se ele sofre uma ameaça ou a família dele é ameaçada, tá, por conta do exercício da função, da profissão dele, se ele sofre uma ameaça, a polícia militar imediatamente tira ele e coloca ele em outra região do estado, tá? Com casa alugada, tudo certinho para ele ser na boa. Agora, você imagina um guarda municipal armado aqui no município, tá? No exercício da sua profissão, ele é ameaçado ou sua família é ameaçada de morte. Nós vamos fazer o que com esse cidadão? Vamos colocar ele em que município? De que forma? Então, a guarda municipal, ela tem essa limitação e a gente não pode, tá, deixar de lado nenhuma possibilidade, porque a vida humana está ali. É um trabalhador, mas é um pai de família, é uma pessoa que tem que ter sua vida resguardada. Tá? Eu sou, sim, a favor do armamento, mas nós temos que ter condições de resguardar a família desse guarda municipal em caso de ameaça. E atualmente nós não temos. Legalmente é possível, tá? Eu acho que a cidade ganharia muito em termos de segurança, mas eu tenho que ver a questão desse profissional que vai estar armado durante o serviço e quando for para casa estará desarmado. Ele está no trânsito ali armado, enfim, numa situação conflituosa, tá? Ele usa, dentro da possibilidade, o seu direito de resguardar pela segurança e quando vai para o trabalho, deixa a arma, vai para lá, sai de lá, ele é um cidadão comum. Que segurança candidato, que a gente vai dar para esse guarda municipal? Então, a gente tem que pensar, são várias questões conflituosas, mas eu quero deixar claro o seguinte, tá? Sou a favor, sim, do armamento, mas eu tenho que garantir a esse servidor, a esse guarda municipal, condições de segurança também. Não adianta ele colocar a vida candidato, dele em risco para garantir nosso tempo acabou. Garantir a segurança dele. Desculpa, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito ao senhor em nome de toda a equipe aqui a presença, mesmo que virtual, o ideal seria, né, presencial, né? Mas assim também o será no dia 6 de novembro, quando o senhor já está convidado para a segunda rodada de entrevistas com os candidatos, e mais isso tudo por conta da pandemia. Nós agradecemos muito aí ao senhor, muito obrigado, que o senhor tenha um bom dia. Aloysio e Arnaldo também, fiquem à vontade. Agradecer ao candidato Tadeu a presença, o sorteio, uma música óbvio. Sorteio no dia 28 de setembro, diante da presença virtual dos representantes das 11 candidaturas. A ordem sorteada foi essa, vai se repetir, né? Coube a Tadeu concluir essa primeira rodada, como vai caber ele concluir a segunda. Como você falou aí, a segunda rodada se encerra no dia 6 de novembro. E é aberta agora na quinta-feira com o Dr. Bruno Calil, que foi o primeiro, né? Amanhã a gente vai entrevistar aqui, o assunto é eleição ainda, vai se manter o promotor estadual, Vitor Queiroz. Ele é encarregado do promotor eleitoral da 129ª Zona Eleitoral e encarregado especificamente da fiscalização, né? Então, vamos estar ouvindo ele aqui amanhã, sabendo como é que está o trabalho de fiscalização, se está tendo alguma dificuldade, quais são as ações, qual a previsão para a eleição. E aí, na quinta-feira, retomamos abrindo a segunda rodada de entrevistas com o Bruno Calil. Arnaldo? Agradecer também ao Tadeu pela participação.
Lembrar que logo mais à noite eu estou de volta às 18h15 com a segunda edição do Folha no Ar, também participando o Marco Antônio e o Aldir, para a gente dar continuidade Travou no finalzinho, mas logo mais, a partir das 18h15, completando aí o queria dizer o Arnaldo, tem o Folha no Ar, segunda edição. Hoje o convidado é o Armando Carneiro. O candidato, mais uma vez, obrigado, um bom dia para o senhor. Caiu minha conexão. Sim, Arnaldo, pode fechar. Caiu de novo e não tem jeito. Tadeu, então, um abraço, muito obrigado, querido. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade democrática, que a gente continue fazendo uma campanha decente para que o eleitor escolha o melhor para a nossa cidade. Campos não vai resistir por mais 4 anos sendo comandado por famílias que se revezam no poder aí, olhando apenas para os seus pequenos grupos, deixando de lado a população. Espero que a população que o eleitor faça uma boa escolha para que nós possamos permitir que o desenvolvimento chegue à nossa cidade. Eu peço a oportunidade de vocês aí, votem 10 para Campos ficar 10. E hoje, às 20 horas, tem uma live no meu Facebook, onde eu vou estar lá à disposição da população, esclarecendo alguns dados da minha campanha. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí, um ótimo dia a todos. Obrigado, bom dia para o senhor. São 9h19. Ficamos por aqui com o Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7h. Logo mais tem o Folha no Ar, segunda edição, a partir das 18h15. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Mais uma vez, o brasileiro tem em suas mãos o poder de definir o futuro da sua cidade, com as eleições para prefeito e vereador. Não venda o seu voto. Combata as fake news. Analise bem as propostas de cada candidato. A sua escolha valerá por 4 anos.